Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre o inverno e suas consequências na saúde humana. O frio chega em junho, mas já podemos ver os efeitos das temperaturas baixas em vários setores. E no programa de hoje vamos falar como o frio pode afetar a nossa saúde. E para falar justamente sobre isso, como a baixa temperatura interfere na nossa saúde corporal, está presente conosco hoje o Dr. Bruno Miranda, ortopedista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E para falar das consequências do frio na nossa saúde respiratória, o Dr. Salomão Caruí, otorrinolaringologista e médico do sono. Dr. Bruno, Dr. Salomão, sejam bem-vindos. Obrigado, um prazer estar aqui falando com você sobre esse tema que é tão comum, né? Olá, amigos da Jovem Pan, um prazer falarmos, podermos contribuir aí com algumas orientações, sugestões e explicações. Com certeza. Vamos começar então com o doutor Salomão, porque eu acredito, doutor, é bom que o senhor me corrija se não foi isso, que os problemas respiratórios são mais comuns nessa época em que o frio é mais rigoroso. Nós tivemos ondas de frio já esse ano, outras com certeza virão. Quais são os principais problemas respiratórios nessa época? Não só problemas respiratórios, como da otorrinolaringologia como um todo. Então, otites de repetição, sinusites, rinite, a gente tem também a faringite, a faringoamidalite ou a própria amidalite. São processos que ocorrem com uma recorrência bastante elevada por conta das temperaturas, né? Sempre a gente atenta, principalmente aos familiares, porque ao começo da queda da temperatura, muitas vezes ainda não existe a preocupação absoluta com a proteção, o agasalhamento, a prática de atividades esportivas. A gente pega crianças que realizando a natação e aí depois saem, tomam contato com o vento brusco e gelado. Então é um período excelente para se falar, porque né, nesse momento é interessante alertar, né? E poder sugerir, orientar para que a gente consiga minimizar os efeitos aí desses processos por conta das quedas de temperatura mesmo. Mas qual é a relação? O que acontece no nosso organismo quando a gente entra em contato com esse frio, com esse vento frio, com essa temperatura mais baixa e que pode causar esses problemas que o senhor citou? Então, na verdade, assim, são diversos aspectos somados, né? Então, eu cito o exemplo da criança, do adolescente, do adulto que pratica a natação, por exemplo, e acostumado com as temperaturas anteriores, ele não se protege adequadamente, então ele faz atividade esportiva, até aí tudo bem, aí ele sai, toma contato com o vento frio, acaba tendo uma queda da resistência corpuscular como um todo, o organismo ele precisa despender maior energia para manter a temperatura em estado de equilíbrio e aí, por conta disso, advém-se aí a infecção viral, a infecção bacteriana, acaba promovendo aí quadros de otite, faringite, amidalite, sinusite, todos os quadros como um todo. Outro ponto é que a gente deixa lá, então, os cobertores guardados, porque as temperaturas não se fazia necessidade do uso, as malhas de lã, os moletons, as blusas, e isso fica acumulado no armário, com muitas vezes o acondicionamento inadequado. A gente pode sugerir também depois para que sejam colocados esses cobertores, moletons em sacos plásticos, né? Depois de lavados, para que não acumulem pó, poeira, ácaro, e aí acaba deflagrando também os quadros de rinite. Então, são diversos fatores associados aí que promovem essa condição. Doutor Bruno, além de todos esses problemas ligados à otorrinolaringologia, como o doutor Salomão me explicou, tem muita gente que sente dor, mais dor que o normal no frio. Além desses problemas, o que as baixas temperaturas podem causar na gente? Olha, é mais comum até do que a gente imagina, né? Então a gente ouve com alguma frequência
avó, e no consultório a gente escuta muito dos pacientes que as dores pioram um pouco no inverno, né? E um estudo da Universidade de Harvard mostrou que isso é realmente verdade, tá? Então, cerca de 2/3 das pessoas relatam que sentem uma piora das dores crônicas, das dores articulares, das dores musculares com a queda de temperatura, tá? Então, não é mito, isso de fato acontece, tá? E isso tem uma razão, uma explicação científica, tá? Então, a ciência ela não consegue determinar exatamente a causa bem definida, mas tem algumas teorias práticas que explicam um pouco disso, tá? Então, um dos fatores é que com a queda da temperatura a gente tende a ficar um pouco mais retraído, a musculatura um pouquinho mais contraída e as articulações se movem um pouco menos, tá? Um outro fator é que com a queda da temperatura a gente tende a mandar um pouco menos de sangue para as extremidades para tentar diminuir a perda de calor pela extremidade. Isso pode deixar o líquido articular um pouquinho mais viscoso e diminuir a forma, dificultar um pouco a forma como as articulações se movem. O outro fator que é também explicado cientificamente é que com a queda da temperatura cai a pressão atmosférica e isso causa algum grau de irritabilidade nas terminações nervosas. Então piora a dor articular e piora a dor muscular com a queda da temperatura. Agora, doutor Bruno, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quando o paciente já sofre de alguns traumas, o efeito pode ser ainda pior, mais doloroso, né? Isso é muito frequente em pacientes que já têm condições de artrose, por exemplo, pacientes que já têm dor crônica, e a gente escuta com muita frequência naqueles pacientes que já foram submetidos a algum tipo de tratamento cirúrgico, tá? Então, essa queda de temperatura, alteração de pressão atmosférica, faz com que o nervo ele fique um pouco mais sensível, as terminações nervosas um pouquinho mais sensíveis. Então, para aquele paciente que já tem dor crônica ou que já passou por algum procedimento cirúrgico, essa queixa é bem mais frequente. Doutor Salomão, vamos falar de prevenção então. Não tem como a gente evitar o frio, mas o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos e evitar com que esses problemas de saúde surjam? Quais são as orientações? Vamos lá, orientações gerais importantes. Eu adoro essa expressão, são aqueles termos chamados cuidados de vó. E por que, falamos cuidados de vó? Para realmente lembrar do que a vovó falava, né? Então, não sair com o cabelo molhado quando a temperatura estiver extremamente baixa, né? Não, cuidados como não pisar no piso frio em casa, na cozinha, no banheiro, na área de serviço, sem estar com os pés calçados, né? Então, sai quente da cama, temperatura agradável, e aí o paciente vai até a cozinha apenas tomar um copo de água inocente e toma contato com um choque térmico violento, que é o piso frio, né? Então, sair agasalhado, né? Ao longo do dia, nós estamos tendo aí nessas últimas ondas, os últimos 15 dias, tivemos as quedas abruptas de temperatura e no período da tarde as temperaturas se elevavam. Então, levar agasalho adequadamente, evitar o uso de bebidas extremamente geladas, né? O abuso do ar-condicionado. Então, tudo isso é importante. E o principal é quanto ao gatilho, principalmente dos pacientes que têm processos alérgicos, né? Então, agora vamos ter que usar as malhas, os agasalhos, os cobertores, colocar isso para fazer uma lavagem, porque estão guardados há quase um ano aí, colocar ao sol para que não tenha aí o pó, poeira, ácaros, para que possa se fazer o uso desses cobertores, agasalhos, blusas e boas noites de sono são extremamente importantes. O frio ajuda a dormir melhor, a temperatura baixa, né? Existem diversos estudos que comprovam que uma única noite de sono mal dormida, ela faz com que você tenha uma queda na resistência humoral corpuscular em torno de 70%, ou seja, você fica propenso a ter processos infecciosos com o escudo baixado em 70%. Então, é muito importante dormir bem, procurar se alimentar corretamente, se agasalhar bem e fugir de tudo aquilo que sabe-se que vai promover
a queda da resistência. Crianças que apresentam infecções sucessivas de ouvido, otite, amidalite, orientamos os pais a, neste período de frio, retirar da natação, atividades a céu aberto que adentram em horários realmente extremos aí. Então, prática de atividades esportivas a céu aberto logo nos primeiros horários da manhã, 5, 6, 7 horas da manhã, ou no final da tarde ou começo da noite, deve-se evitar. Então, essas são basicamente as orientações principais. Agora, doutor Salomão, ainda falando com o senhor, nessa época, aqueles resfriados comuns não são assim raros de acontecer, a gente vê com muita frequência. O nariz congestionado, aquela dorzinha de garganta, mas existem alguns sintomas que exigem atenção, principalmente dos pais em relação às crianças? Poxa, isso pode ser que não seja um resfriado comum. Exato. É importante a gente diferenciar o processo de resfriado de um processo gripal. Isso é fundamental. Então, o resfriado, ele é aquela secreção aquosa, então a coloração do catarro, aquela clara de ovo, com apenas alguns espirros, com uma sensação de certa fraqueza. Aí pode ser relevado e aguardar a progressão. Agora, quando se apresenta febre, a gente tem a tosse associada, dores no corpo e a alteração da coloração da secreção. Então, aquele catarrinho clarinho, branquinho, cor de clara de ovo, ele está amarelado, ele está esverdeado, está com uma coloração mais espessa, apresentou febre. Então, febre, é importante salientar, 37,8, inclusive para cima, né, graus centígrados. Aí tem que tomar atenção à tosse associada e levar o profissional médico para que faça o diagnóstico correto e entre com o tratamento para que não evolua, né? O período de inverno são onde a gente tem as maiores complicações realmente dessas doenças respiratórias e ouvido, nariz e garganta e pulmão como um todo, né? Agora, doutor Bruno, falei com o doutor Salomão a respeito de prevenção para essas doenças ligadas à área dele e sobre essas dores que aumentam nessa época do ano. Existe prevenção, alguns cuidados que, se a gente tomar, esses efeitos podem ser reduzidos? Existem, sim. E eu gostei bastante aí, doutor Salomão, cuidados de vó. E, de fato, se acrescentar mais camada de roupa, diminuir a perda de calor para o ambiente, diminui a chance de que você venha a ter dores musculares e dores articulares, né? Algo que a gente recomenda também com muita frequência é que o fato de ficar um pouco mais contraído, um pouco mais rígido, é fator de risco para dor. Então, alongar bem, tá? E, embora a gente tenha aquela tendência natural a diminuir o nível de atividade física no inverno, a gente recomenda que você não faça isso, tá? A gente recomenda que você pratique atividade física, que isso ativa a circulação para as extremidades, diminui dores, evita que você perca massa muscular, porque a verdade é que quanto mais massa muscular você perder, menos estabilidade você vai ter nas suas articulações. E para aquele paciente que já tem artrose, mais instabilidade é igual a mais dor. Então, praticar atividade física, se agasalhar bem, praticar exercícios e alongamento e utilizar, como o Dr. Salomão falou, bebidas quentes e alimentos que aquecem um pouco mais, que diminuem essa perda de calor para o ambiente, tá? Então, eu sei que o frio, ele favorece a preguiça, dá vontade de ficar na cama, mas praticar atividade física é essencial. Existe alguma atividade física que não é recomendada para essa época de mais frio, de frio intenso? O doutor Salomão deu um exemplo no caso das crianças que praticam natação, talvez para evitar esse tipo de atividade diante de ondas de frio muito rigorosas, buscar outras atividades que permitam que a criança se mantenha ativa, mas com menos riscos. Quais seriam as orientações nesse sentido? Adaptar, fazer uma outra atividade, se agasalhar seria o suficiente? O ideal é que você cuide um pouco da temperatura ali do ambiente, né? Então, se manter bem agasalhado, se você for fazer atividade em ambientes abertos, é essencial. Se você puder praticar atividades indoor, atividades em que o controle da temperatura local é mais fácil, a gente recomenda, tá? Exercícios na água, só em ambiente controlado, com a temperatura da água também adequada, tá? Senão você incorre em mais riscos, tanto respiratórios quanto riscos ortopédicos em si.
Então, praticar atividade física com a roupa adequada, tanto para atividade física quanto para a temperatura. Então, a gente recomenda utilizar roupas que permitam essa troca de calor com o ambiente. E, em geral, o que a gente orienta o corredor, por exemplo, ele inicia a atividade física com um número maior de camadas de roupa, e à medida que essa temperatura vai aumentando, ele pode ir tirando gradativamente. Então, precisa ser confortável, e atividade física é sempre bem recomendada, mas esse cuidado com o ambiente, esse cuidado com a roupa, ele é essencial para qualquer época do ano. Então, procure atividade física, não é que você tenha uma contraindicação, mas você precisa ter esse controle de temperatura. Se não é possível praticar atividade em ambiente aberto, procure um ambiente indoor, que a temperatura é um pouquinho mais controlada. Aquele aquecimento que é comum a gente fazer antes de praticar atividade física, e nem sempre a gente faz, a gente pula essa parte. Nessa época, esse aquecimento corporal é ainda mais importante? É mais importante, vai diminuir a chance de você ter lesões, tá? Então, a musculatura naturalmente ela fica um pouquinho mais contraída, a articulação um pouquinho mais rígida. Então, se você não se prepara bem para atividade física, não alonga, a chance de que você venha a ter uma lesão muscular ela é bem maior, tá? Então, o ideal é não pular etapas, eu sei que a gente também cai nessa tentação, e principalmente agora, né? 18 anos de idade é difícil ter lesão, mas o Salomão sabe, se ele pratica atividade física, agora já é bem mais complicado. Então, alongar é essencial, e o ideal é não pular etapas, não. Agora, doutor, quem sofre já com alguns traumas, como o senhor explicou há pouco para a gente, não vão bastar, acredito, só esses cuidados, essas medidas preventivas. É preciso que haja um tratamento linear que seja feito simultaneamente a esses cuidados que o senhor citou nessa época. Como funciona para quem sofre desses traumas já? O ideal é não abandonar o tratamento da doença em si. Então, quem tem artrose vai precisar de tratamento específico para artrose. Isso às vezes envolve medicamento, isso às vezes envolve fisioterapia, e a atividade física é um dos pilares, tá? Mas qualquer problema de dor crônica, ele pode ou tende a piorar um pouco com o frio. Então, o ideal é tratar a doença de base, né? E se adaptar às diversas épocas do ano para que você possa praticar atividade física sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, tratar a doença em si é essencial, e os cuidados a mais a gente vai adicionando de acordo com a especificidade de cada época do ano. Doutor Salomão, uma lição que a pandemia nos ensinou foi a higienização, e uma outra muito importante também foi o uso de máscaras. E agora, com o arrefecimento da pandemia, muita gente tem deixado de usar essa proteção, mesmo porque existe uma condição já um pouco mais tranquila para que isso aconteça. Mas nessa época seria o momento talvez de repensar essa desobrigação e voltar a usar, principalmente quem está com sintomas, quem vai se reunir em grandes aglomerações, para evitar esses problemas que são tão comuns nessa época? Exato, como você bem disse, vai muito de um bom senso, né? Então, eu acho que aprendemos aí com a pandemia. O paciente ele está apresentando um quadro já arrastado, com uma coriza nasal, uma tosse leve. O uso da máscara, já muito comum nos países asiáticos, né? Principalmente no Japão, qualquer resfriado discreto, o indivíduo ele já coloca a máscara. Mas acho que não deve ter o pânico generalizado. Eu acho que realmente é o bom senso. A higiene das mãos, eu acho que isso é fundamental, que faça corretamente. A prática de atividade esportiva, deixa eu deixar bem claro até para o colega aí, eu achei importante o que ele mencionou, é importante realizar as atividades esportivas, sim, mas em ambientes saudáveis, se possível com controle de temperatura, ambientes arejados, né? Porque os ambientes fechados fazem com que você tenha uma maior concentração de bactérias, vírus, e eu acho que basicamente é isso. Então, ambientes hospitalares ainda tem se usado a máscara rotineiramente, ambientes laboratoriais e pronto-socorros, isso tem se feito uso. Vai muito do bom senso e ambientes de trabalho, em equipe,
Então, trabalhar numa empresa onde tem várias outras pessoas, já sofremos muito aí com os lockdowns, com os fechamentos. Então, eu acho que é saudável, sim, sem uma neurose absoluta, mas com bom senso. O senhor citou mais cedo, doutor Salomão, a questão das alergias, que nessa época em que a gente tira os cobertores que estavam guardados há muito tempo e às vezes não guardados com todo o cuidado, como o senhor explicou, a gente também baixa os casacos que estavam na parte de cima do armário, também não guardados ao longo de meses do jeito ideal. E é essa proliferação de ácaros, de bactérias, é isso que causa ou às vezes piora quadros alérgicos, como o senhor estava explicando. Nesses casos, por exemplo, a pessoa vai precisar usar esses cobertores, esses agasalhos. O ideal é lavar tudo antes, então, de utilizar, se não foram guardados da forma correta. Isso, a orientação que a gente dá, lavar todos que forem utilizados e colocar no sol também e envelopar com sacos plásticos. Isso é uma forma saudável de se acondicionar para que não tenha essa proliferação de ácaros, pó, poeira e deflagre aí os processos alérgicos, para não desengatilhar e gerar todo o mal que a parte respiratória acaba sendo atacada por conta disso. Agora, doutor, antes de passar para o doutor Bruno, rapidamente, a gente deixa de beber água também com frequência nessa época, a gente não sente tanta sede. Beber água da forma correta, na quantidade correta, também ajuda a prevenir esses problemas? Sim, a hidratação é fundamental. A hidratação adequada, atentar para a coloração da urina. Eu acho que é uma boa forma de se mensurar. Então, a urina não pode estar muito escura, porque significa que está ingerindo pouco líquido. Então, ela tem que ter aquela cor característica amarelo claro, né? E isso faz com que o sistema imunológico ele fique em excelência. Então, dormir bem, se alimentar bem, tomar líquidos em quantidade suficiente, hidratar o organismo como um todo, a ingestão de alimentação correta, de aminoácidos, vitaminas, constantes numa dieta bem balanceada, né? Agora, doutor Bruno, existe essa tendência de a gente sentir dores nessa época, como o senhor estava explicando. Mas qual que é o limite? A partir de que momento essa dor se torna um problema sério e aí é preciso procurar um especialista? A gente tem alguns sinais de alerta, né? Aquela dor muito intensa, a dor que não melhora com analgésico simples, aquela dor que vem piorando de intensidade, tá? Dores associadas a outros sinais de alerta, como febre, dores com irradiação, com perda de força, com alteração de sensibilidade, dores associadas a sintomas inflamatórios muito intensos, como vermelhidão e inchaço de articulação. Isso são sintomas mais graves e isso vai requerer a avaliação de um especialista, no caso, um ortopedista, tá? Então, na presença de qualquer sinal de alerta, dores muito intensas, dores que vêm piorando e que não melhoram, dores associadas à inflamação, o ideal é que esse paciente ele procure atendimento médico e que ele seja avaliado para procurar possíveis complicações, tá? Então, fica esse alerta aí de fato, tá? E até falando de atividade física, essa questão de ingerir líquido. Então, a gente sente um pouco menos de necessidade de ingerir água por conta da temperatura estar um pouquinho mais fria. E a gente recomenda que se faça atividade física, mas que, de fato, não caia a ingestão de água, tá? Então, isso é um risco, sim, e é algo que precisa estar na lembrança de quem pratica exercício também. Perfeito, queria agradecer a presença, as explicações dos nossos especialistas. Doutor Salomão, muito obrigada pela entrevista. Imagina, um prazer, estamos sempre à disposição aí, sempre um orgulho participar, poder ajudar, orientar e participar com um colega também que até me trouxe certas novidades aí, muito interessante. Parabéns a todos envolvidos. Muito obrigada, doutor. Doutor Bruno, agradeço demais também a sua participação, as suas orientações. Agradeço, foi um prazer enorme, também aprendi bastante. E estamos sempre à disposição aí, de falar de temas assim tão interessantes, né? Que afetam todo mundo. Com certeza. E a gente espera que a nossa audiência tenha ficado bem informada também.
E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e mais uma vez agradeço muito a sua companhia de sempre. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.